O Renan Calheiros fez uma dobradinha com o Lula e eles destruíram o Arthur Lira. Acabou pro Arthur Lira. O Arthur Lira hoje é um pet do Lula. Ele tá domesticado, tá manso, ele vai fazer tudo o que o Lula quiser. Absolutamente tudo. Ah, mas ele tá pressionando. Não pode, ele não tem poder algum. Porque a jogada que o Renan Calheiros está fazendo para a sucessão da presidência da Câmara deixa o Lira sem alternativa. Ou ele pega o ministério do Lula em 2025, ou ele tá liquidado. Vai estar fadado a ser de novo deputado federal e não mais senador. E se o Lira não fizer o que o Lula quer, como que o Lula vai dar o ministério para ele? Não vai, porque o Lula tem a caneta, algo que o Lira não tem. Na sua opinião, você imaginava que esse seria o fim do Arthur Lira? O que você achou dessa dobradinha do Lula com o Renan Calheiros? Deixa o seu like se você curte quando o Lira se dá mal e quer vê-lo sem poderes e se inscreva no canal. O Renan Calheiros, ele tem um plano que não é um plano novo, na verdade já é um plano requentado do fim do ano passado. Porque eu não sei se você se lembra que o Renan Calheiros veio com o papo na época da PEC da transição para que a PEC da transição fosse substituída por uma MP e não havia necessidade de dar tantos poderes assim ao Arthur Lira, porque era possível uma composição da federação do PT com o PDT, com o PSB, mais o MDB e o PSD do Gilberto Kassab para derrotarem o Arthur Lira. Só que o Lula não quis se indispor com o Lira, lembrou do caso do Arlindo Chinaglia e falou assim: eu vou com o Lira, Renan. Beleza. O Renan Calheiros, ele guardou o plano e está desarquivando agora, 7, 8 meses depois. Ele está conversando com o Gilberto Kassab para fazer essa dobradinha do PSD com o MDB para a sucessão do Arthur Lira em 2025. E o candidato já tem, é o Antônio Brito, que é aliado do Lira. Olha só a situação. Nós falamos, o Arthur Lira errou ao lançar tão precocemente o Elmar Nascimento para ser o seu sucessor. Ele tá desesperado e na política você não pode mostrar afobação, porque na política você tem que ser frio, você tem que ser calmo, você tem que ser calculista e ter couro grosso, como o Renan tem. E ele gosta de espizinhar o Arthur Lira. Esse é o plano do Renan, que para dar certo precisa da participação do Lula. E o Lula tá fazendo tudo conforme o script. O papel do Lula é demonstrar que o Lira não tem esses poderes que as pessoas acham que ele tem ou que ele próprio acredita que tenha. Aqui no canal nós já estamos falando há muito tempo que ele não tem esses poderes, mas na grande imprensa já tem um burburinho, já tem gente falando que o Lira não é tudo isso. Quem falou? O Carlos Andreasa, que na minha opinião é o melhor comentarista político da atualidade. Ele escreve ao Globo e fala na CBN. E ele falou, o Lira não é grande como ele afirma que é. Então nós já temos essa percepção começando devagarinho a ser entendida pela sociedade. Carlos Andreasa é um bom analista político. Os outros são mais fracos, mas eles vão começar a perceber. E como o Lula está enfraquecendo o Lira? Passando por ele, negociando a reforma ministerial com o Lira, mas também com o PP diretamente. Ele negocia com os dois em paralelo. O Lira tá fulo da vida, porque o Lula mostra que ele não precisa do Arthur Lira para realizar a reforma ministerial. E ele arrasta as negociações, mostrando que não há pressa alguma. Ah, mas o Lira pode ameaçar a votação. Ameaça, amigo. Não quer pautar? Não pauta, não tem problema. Eu não cedo às suas pressões e também não vou reconduzir o Augusto Aras. Ah, o Lira queria o Augusto Aras na PGR de novo. O Renan Calheiros não queria. O que o Lula fez? Barrou. Não vai ser o Augusto Aras, mostrando que a influência do Arthur Lira ela é limitada, assim como são os seus poderes. E o Lira, óbvio, morre de medo de virar um Rodrigo Maia 2.0. Rodrigo Maia era o todo-poderoso, o primeiro-ministro branco, piriri, pororó, durante o governo Bolsonaro. Chegou 2021, foi traído pelo próprio partido, o PSD. O PSD votou em peso no Arthur Lira e não votou no Baleia Rossi. O Lira teme que a mesma coisa aconteça com ele, enfraquecendo, perdendo seus poderes e na virada de 2024 para 2025 acabou, porque os poderes do Lira não vão até 2025, eles vão até 2024, porque a partir ali de meados do segundo semestre nós vamos começar a ter a articulação, isso em 2024, para a sucessão da presidência da Câmara dos Deputados. E ali, pessoal, o poder do Lira vai fazer assim, ó, puff, vai se esvair de um modo incrível. E é por esse motivo que o Lira está desesperado para demonstrar que ele tem poder.
Então ele começou a falar que vai pautar a reforma administrativa lá do governo Bolsonaro. Não vai acontecer. Não vai acontecer, porque no dia que ele falou que iria pautar a reforma administrativa, no dia seguinte ele já falou que seria menos bolsonarizada, ou seja, é um morde-a-sopra. Ele mostra que ele não tem pulso, ele mostra que ele não tem firmeza, e isso, para o Lula, que está 3 vezes na presidência da República, e pro Renan Calheiros, é uma clara demonstração de fraqueza. Porque o Lira, ele se sente desprestigiado na reforma ministerial. Ele não quer que o Lula negocie direto com o PP. Pelo seguinte, o Lira quer que o André Fufuca seja o ministro do Desenvolvimento Social, fique com o Bolsa Família. Mas, internamente no PP, que é o partido do Lira, o Fufuca não é unanimidade. Então o Lula pode dar um cargo de ministério para alguém do PP, que não seja o Fufuca. Então como fica? O Lula faz uma cena ao PP, pula o Lira, consegue aliança com a bancada do PP sem a influência do Lira. O Lira já era, e o pior de tudo é que ele não vai conseguir pegar o ministério a partir de 2025. Porque qual é o lance do Fufuca? O Lira garantir alguém que ele possa substituir. Que ele possa chegar pro Lula e falar assim, agora eu quero a cadeira. E o Lula entrega. Se não for o Fufuca, o Lira não tem tanta influência assim. Porque ele quer ser ministro. O Lira sabe que a partir de 2025, se ele não forjar o sucessor, e ao que tudo indica, não vai conseguir, por conta dos planos do Renan Calheiros, da própria movimentação da Câmara, ele vai ser relegado ao baixo clero. Dificilmente ele vai ser um Davi Alcolumbre que vai continuar sendo influente. Mas o Davi conseguiu porque ele indicou o Pacheco. Se ele não conseguir, a única esperança do Lira é ser ministro. Ministro do Desenvolvimento Social, que é um grande ministério porque tem um Bolsa Família. Ele vai poder mandar dinheiro para Alagoas para competir com o Renan Calheiros, que é o político mais poderoso de Alagoas, e com o Renanzinho, que é o filho do Renan Calheiros, ministro dos Transportes, cotado até mesmo para ser vice-presidente em 2026. Olha a situação. E o governador do estado, que é o Paulo Dantas, que começou ali meio cambaleante, mas agora começa a pegar uma atração e capital político, como que o Lira vai competir com isso? Porque havia o burburinho que o Renanzinho poderia disputar o governo do estado de novo em 2026. Mas o Paulo Dantas está forte. E agora o Renanzinho está sendo ventilado para vice-presidente. Acho que foi o Renan que soltou esse boato aí para enfraquecer ainda mais o Arthur Lira. Se ele não tiver o ministério, o que vai acontecer? E para ter o ministério, o que ele tem que fazer? Acenar para o governo. O Lira tá totalmente domesticado. Ele é um pet. O Lula vai pedir para ele, Lira, me dá patinha. E ele vai dar a patinha. Não há o que fazer. Ah, ele não vai fazer isso. Não vai? Olha o que aconteceu essa semana. O Fernando Haddad soltou que o Lira disse que haveria uma dificuldade com relação à taxação dos super ricos, né? Falou isso, o Lira deu a entender que poderia acabar a harmonia, algo nesse sentido. Logo em seguida, o Lira já quis esclarecer a situação. Não é bem assim não foi isso que eu quis dizer isso e aquilo, não vai ter tanta dificuldade, pode ter esse problema, mas não foi isso que o Haddad quis dizer, que eu falei. Ele teve que refalar, ele teve que dar explicações, e político, quando tem que dar explicação, pessoal, é porque a comunicação foi errada, ele quis evitar danos maiores, ele não quer se indispor com o Lula e não quer se indispor com ninguém. Claro, porque ele, Lira, vai precisar dos favores do Lula, ele vai precisar dos favores, ele vai precisar. E não mais o Lula. Ah, mas ele pode barrar a reforma tributária. Ah, ele pode não pautar o que o Lula quer. Não vai. Ele não tem condições de fazer isso. Sabe por que ele não tem? Porque ele não tem a caneta. Quem tem a caneta é o Lula. E o Lula negocia bem. O Lula negocia bem. Se o Lira começar a enrolar, começar a criar dificuldade, em 2025, quando o Lira for derrotado pelo grupo do Renan Calheiros, o que vai acontecer com ele? Para ele ser ministro, ele vai precisar ter puxado o saco do Lula. E aí, mas ele faz pressão na Câmara dos Deputados, faz pressão? Com o Renan Calheiros e seus aliados dominando também a Câmara? Não vai, não vai. O Lula tem 3 variáveis que importam numa negociação. São as variáveis de uma negociação. Tempo, o tempo do Lira é mais curto do que o dele. Informação, o Lula tem o Renan Calheiros, ele sabe quantos votos tem. Sabe o que está acontecendo, o Lula também pode negociar com o Senado, o que o Lira não pode fazer, e poder, porque o Lula tem a caneta. O Lira também tem, só que a caneta do Lula tem mais tinta e é maior. Então ele não vai enroscar. Porque se ele enroscar e for derrotado em 2025, ele não ganha o ministério. E se ele não ganhar o ministério, ele não vai para o Senado. Ele vai ter que entrar de novo em 2026 como deputado federal. Então, pessoal, o poder do Lira acabou.
Ele faz acenos ao governo. Se vocês repararam, ele está fazendo acenos. Quais acenos? Ele está tentando barrar a ida do Rui Costa à CPI do MST. Rui Costa foi convocado, o Arthur Lira está tentando barrar. E vai botar tudo que o governo quiser para votar, vai botar. Não vai ter condição. Ele não consegue barrar nada. Não consegue barrar. Quem falar que o Arthur Lira tá pressionando o Lula, tá se indispondo com o Lula, vi Vera Magalhães falando isso, é uma grande bobagem. Uma grande bobagem. Grande bobagem. Ele não tem poder para fazer nada. Porque o poder dele vai até 2025. E depois? Se ele não for já o sucessor, vai correr o risco? Não vai. Lira está acabado. Acabado. Ele depende do Lula. Se ele não fizer o que o Lula quer, tchau, Lira.